Então, boa noite a todos e a todas. Nós, assim, estamos tentando fazer uma negociação com o governo e esperávamos que hoje pudéssemos encontrá-los aqui para tentar dar continuidade, porque a gente iniciou, na verdade, uma discussão, um único encontro que tínhamos tantas coisas a dizer que falamos igual, fomos falando tudo que a gente precisava, mas não decidimos nada. E aí, hoje, a gente tem muitas situações que precisam ser resolvidas. Emergencialmente, a gente tem uma situação que foi do desconto da paralisação do mês passado, que a gente já precisa colocar como ponto inicial das nossas negociações, porque são trabalhadores, dependem desse salário para o seu sustento e da sua família. Isso faz falta. Sabemos que é previsto na Constituição o direito, a liberdade de fazermos manifestações, de lutarmos por uma pauta. Nós avisamos ao governo antecipadamente da nossa paralisação para que a gente cumprisse todas as situações da legislação de greve, que, na verdade, para o servidor público ainda não foi estabelecida a legislação de greve, mas a gente utiliza da rede privada, sei lá, de uma outra situação, mas nós ainda fazemos todos esses trâmites. Então, a gente tem essa situação hoje que é grave. Alguns companheiros, professores, que trabalham 12 tempos na terça-feira, que foi o dia da nossa paralisação, tiveram um desconto de R$220 no salário. Então, assim, é um desconto bem grande para alguns companheiros, Outros perderam menos, mas também faz falta, proporcionalmente compõe sua subsistência. A gente não trabalha por hobby. Então, a gente precisa, inclusive, solicitar aos vereadores que possam tentar fazer uma intermediação com o secretário de administração, com o prefeito, para a gente tentar resolver essa questão do corte de ponto. Essa questão ela foi antecipada da nossa pauta por conta do que a gente acha que é uma crueldade, estando nós reivindicando por direitos legítimos. A nossa pauta ela inicia com a questão do sucateamento das escolas. Nós temos escolas que receberam pequenas reformas, micro-reformas, trocou uma fechadura, colocou uma porta que estava caindo, fez um muro que estava lá despencado há meses, e aí foi fazer o muro. Situações pontuais, que não resolve o problema que é maior do sucateamento das nossas escolas. Búzios é uma cidade com uma rede pequena de escolas, A gente tem 20 escolas. É possível tratar com cuidado e com carinho de 20 escolas. A gente não está falando de uma rede com 400, 500 escolas. A gente está falando de 20 casas, 20 prédios públicos que podem e merecem ser cuidados com maior zelo. Podem e devem, até porque recebemos verbas de repasses federais que podem ser destinados para isso. Na nossa Assembleia de ontem, nós iríamos fazer a eleição dos representantes dos professores, dos funcionários, dos alunos, para os conselhos de controle e acompanhamento. Eu emendei esse assunto porque o Fundeb ele repassa valores altos para o município mensalmente. Acho que 3 milhões aqui. Acho que 3 milhões. Eu andei olhando nos repasses, 2.600.000. Ele é flutuante, mas é por aí, próximo a 3 milhões mensais. Eu não tenho acesso à folha de pagamentos, mas sei que Búzios gasta 100% da verba do Fundeb com pagamento de pessoal. Tenho notícias disso. Sabemos que essa folha de pagamento precisa ser controlada, observada, porque alguns desvios acontecem. E que se, porventura, a gente estiver tendo, eu não posso dizer porque eu estive presente à reunião do Conselho do Fundeb, mas não vi dado nenhum que pudesse me trazer maior esclarecimento para esses encontros. E no site da Prefeitura,
a gente não tem a disponibilidade de olhar a relação de pagamentos dos servidores, o que é um descumprimento da lei de transparência. Hoje, a lei de transparência prevê que nós tenhamos acesso irrestrito a essas informações. O servidor público, ele é público e seu salário, seus vencimentos devem ser do controle e acompanhamento de toda a sociedade. Se estivesse disponível, a gente já podia levantar isso. Então, a gente precisa ter acompanhamento desses gastos para a gente poder identificar se temos verbas, por exemplo, do Fundeb para investimento na reforma dessas unidades escolares. Então, a minha escola, e aí eu acho que cada um aqui vai poder falar um pouquinho da sua escola, na minha escola, por exemplo, não tem laboratório de informática mais, não tem mais laboratório de informática. Nós tínhamos um laboratório de informática até o ano passado. Ruim, né? Capenga, mas tínhamos o espaço. Eu sou da escola Paulo Freire, Colégio Municipal Paulo Freire. Eu fui multiplicadora tecnológica e sei que para a escola receber o kit de tecnologia do governo federal, que é o caso da Paulo Freire, precisa ter o laboratório para receber. O governo federal não manda equipamento se não tiver a sala. Aí a escola fez a sala, recebeu o equipamento e hoje virou sala de aula. Então, assim, o governo federal foi iludido. Foi iludido na intencionalidade de que ali funcionaria um laboratório de informática. Devido à demanda, né, e aí a gente pode falar da rede estadual, que infelizmente a política nefasta da meritocracia imposta pelo Sérgio Cabral e pelos governos anteriores, que começou no governo de Garotinho, com essa implementação da política de bonificação, de meritocracia, e que o nosso secretário conhece tão bem, porque foi secretário do governo de Rosinha. Então, essa implementação, aliás, duas coisas que foram implementadas no governo Garotinho, que a gente tem aqui como modelo em Búzios. Um é esse princípio da meritocracia, e o outro é a questão do impedimento da comunidade de eleger seu diretor. Eu sou da rede estadual há 26 anos, eu era, né? Diga e grave aí que eu já pedi exoneração, eles estão me processando por acumulação ilícita. Eu já pedi exoneração do Estado, já me afastei. Essa situação pessoal é porque eu entrei com mandado de segurança, eu sou a 9ª colocada de língua portuguesa, a gente tem muito mais vagas do que 9, a 17ª foi convocada, a 21ª foi convocada, a 23ª foi convocada e eu não fui. Então, eu entrei com mandado de segurança, porque sou a 9ª colocada, e eu fui chamada por mandado de segurança. E eu trabalhava até dia 18 de abril por mandado de segurança. E a Prefeitura Municipal queria que eu me exonerasse numa situação ainda irregular. Eu não estava definida a minha situação. Então, ela me obrigava a me exonerar, mas não me nomeava definitivamente. A partir do dia 18 de abril... No BO do dia 18 de abril, eu fui nomeada definitivamente. A partir daí, da notificação, eu tenho 10 dias para minha exoneração no Estado. Bom, e aí, que fique claro, porque né, já estou com um processo, talvez nem passe pelo estágio probatório, viu? Já recebi um processo administrativo. Mas, assim, que também fique claro que o servidor que está em processo administrativo tem direito legítimo de defesa e que só pode ser penalizado ou condenado se no final do processo for estabelecido que ele cometeu algum equívoco, que não é o caso. Então, voltando, eu era da rede estadual, vivi todo esse processo de sucateamento da rede estadual, e aqui em Búzios nós temos esse problema da rede estadual, né? A gente tem uma escola grande, um prédio lindo, e os alunos não vão, né? Assim, não tem uma procura, a gente tem turnos que tem poucas turmas. Eu conheço a realidade do Estado. A realidade do Estado hoje é ter, num prédio de 10 salas de aula, 5 turmas na manhã e 6 turmas à noite. À tarde não tem ninguém. É assim a realidade do Miguel Couto, é assim a realidade do Renato Azevedo, é assim a realidade da Praia de Siqueira, é assim a realidade dos CIEPs. Ninguém quer estudar na rede estadual porque conhece o sucateamento que é a rede estadual. Em virtude dessas políticas
nefastas que fizeram na rede estadual. E aqui em Búzios também não é diferente, a gente tem a falta da credibilidade da rede estadual, e o cidadão de Búzios espera uma boa educação, então procura a rede municipal, que é onde está mais perto, né? Que as pressões são mais possíveis de ser atendidas, e aí a nossa escola, o Paulo Freire, teve uma demanda maior do que o número de sala e desativou o laboratório de informática. Nossa situação é essa, ao invés de investir, né, em escola de qualidade, ampliar, se é desejo da comunidade, ter o ensino médio municipal, e é legítimo que a comunidade queira, porque só quem não precisa da escola pública é que vai dizer, põe no Estado, tem a rede estadual, vai lá, coloca no Estado. Não é obrigação do município, né? O discurso dos governos, e eles dizem isso o tempo todo, não vamos fazer grandes investimentos porque não é obrigação do município, existe aí um pacto federativo, a rede federal com o ensino superior, a rede estadual com o ensino médio e a rede municipal com o ensino fundamental e infantil. Porém, quem depende da escola pública não consegue ouvir isso como resposta. Coloca seu filho na rede estadual. Alguém aqui, né, algum servidor, algum gestor público, coloca seus filhos na rede estadual? A gente tem filhos de gestores aqui do município na rede estadual? Quer dizer, eles falam porque não é para o filho deles, né? É para o filho do trabalhador, né? Então, a gente tem essa situação grave do sucateamento das escolas. Gravíssimo. Algumas coisas foram feitas. Por exemplo, na sala da minha turma, 1109, no Colégio Paulo Freire, estava sem maçaneta desde o ano passado. E agora tem maçaneta. Mas isso não resolve o problema. A gente continua sem laboratório de informática. A gente está falando de uma escola de ensino médio. Veja, o ensino médio, ele precisa de elementos. Dá para fazer, Flávia é da educação infantil, dá para fazer atendimento a alunos da educação infantil sem um parquinho, sem uma biblioteca atrativa? Faz parte da pedagogia, do trabalho, isso. E para o ensino médio? O ensino médio precisa de quê? Laboratórios. Laboratórios de ciência, laboratório de informática, laboratório de química, laboratório de arte. Você não consegue trabalhar habilidades se você não tem equipamentos para isso. Então, precisamos disso. Ah, mas é um sonho, nunca teve, né? O discurso do governo é sempre esse. Vocês começam a reclamar agora. Nunca nos ouviram, a gente sempre falou isso. A gente sempre disse a mesma coisa. Só que a gente não tinha o movimento unificado que a gente tem hoje. Hoje, os governos vão ouvir porque a gente vai para a rua para poder falar. Antes, a gente não tinha o movimento unificado. É verdade. Tínhamos falas esporádicas, separadas, tinha reclamação, sempre houve. Quem é professor aqui na rede, quem é pai aqui na rede, sabe que sempre tivemos problemas. Só que agora a luta unificou. Né? É estudante, funcionário e professor. A gente está junto agora. E a gente está junto porque temos um monte de coisa para falar. Eu não vou falar tudo, não, mas temos um monte de coisa para falar. O reajuste, eu só vou falar dessa situação, que é também pontual. Búzios tinha o melhor salário da região. Búzios, quando começou o município, era um município em que os melhores professores deixavam as outras redes para vir para Búzios. Por quê? Porque paga-se bem. A profissão hoje de professor, ela não é a melhor profissão porque não paga-se bem. A gente não tem mais professores, de física no mercado. Acabou, não tem. Os que tem aí são raridades, pode segurar porque vai acabar. Ninguém quer ser professor de física, porque o salário não é atrativo, de química não é atrativo. A indústria do petróleo leva os nossos melhores profissionais. Como resolve isso? Salário. Se o salário do professor fosse o melhor, os melhores alunos queriam ser professores. Eu dei aula para a rede privada há muitos anos. Muitos anos. Dei aula no Matercelli, muitos anos. E os meus alunos, a nata, da nata, nenhum queria ser professor. Os melhores. Mas então, como é que a gente vai resolver isso?
A gente só vai ficar com aqueles que não conseguem quem não consegue ser engenheiro, porque a gente tem gente boa que quer ser professor e não vai ser professor por causa do salário. Então, a gente precisa atrair esses profissionais. E, assim, esse discurso é uma retórica. Todo mundo já falou isso 300 milhões de vezes. Todo mundo sabe como vai resolver. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe exatamente o que fazer. Mas o medo de se fazer é gigante. Eu, uma vez lá na Câmara dos Vereadores em Cabo Frio, disse para eles assim: vereadores, façam a lei, não vai atingir vocês, faça para daqui a 20 anos. Se o medo é que vocês não sejam eleitos, porque os de Cabo Frio são muito difíceis, né, de se convir. Então, assim, se vocês têm medo que, se a gente melhorar a educação de um jeito tal, você nunca mais vai ser eleito. Então, faz a lei para daqui a 20 anos, que nem vai ser mais vereador, talvez 30, porque tem uns lá em Cabo Frio que ficam 30. Então, assim, faz para daqui a 30, pelo menos já nos ajuda. Porque a gente sabe que se fizermos uma boa educação, parte dos que são eleitos não serão. Não serão. Muitos não serão eleitos. Porque se a gente fizer direitinho o nosso trabalho, eles vão ter consciência crítica e saber com aquele que está falando que não é verdade, vão entender o outro que vai para o palanque para dizer apenas que educação é prioridade, mas quando começa a ser gestor esquece tudo aquilo. Então a gente vai ter cidadãos de maneira crítica, que vai com certeza fazer com que alguns não sejam eleitos e reeleitos. Então, assim, no meu desespero, né, porque meu desespero é muito grande lá em Cabo Frio, aqui eu ainda não me desesperei na Câmara. A Câmara foi o único lugar que nos abriu para a gente não fazer mais assembleia na rua. Então, assim, a Câmara de Búzios, a primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei muito contente que eu vi uma diversidade na Câmara que eu não vejo, né, na Câmara de Cabo Frio, por exemplo. Não tem mulheres na Câmara de Cabo Frio. Aqui tem uma, precisa ter mais. Na Câmara de Cabo Frio não tem negros. E aqui tinha, ainda tem um negro? O ano passado, o ano retrasado, quando eu estava na Alípio, que eu vim aqui, né? Então, assim, essa representação da diversidade, eu acho que é importante. É importante. E a Câmara de Búzios ainda é um espaço que a gente ainda tem o debate, pelo menos, né? Se o governo não nos recebe, a Câmara está fazendo esse debate aqui hoje. Já é alguma coisa que nos motiva no município. Eu acho isso louvável e agradeço o espaço.